segundo domingo do tempo do Advento, nos chama à conversão, à mudança de vida. Na profecia de Baruque, primeira leitura do livro de hoje, o primeiro texto de hoje, a palavra de Deus, trata Israel, o povo de Israel, como uma mulher casada, uma esposa infiel de luto, uma esposa infiel que vive o luto. Dois sofrimentos: por ser infiel e por chorar, o rompimento de relações, porque a relação de Israel com Deus fez com que Israel padecesse a mercê das escolhas que fizeram. Mas, em meio a tudo isso, Deus continua nutrindo o amor para com o seu povo, para com a sua gente, e não deixa faltar ao povo seu auxílio. Então, o convite do profeta a Israel é para largar o luto, sabendo-se que Deus é misericordioso, Ele vai alcançar o povo com a sua misericórdia. Por isso, o povo deve celebrar com alegria, deve festejar, porque Deus é misericórdia e a justiça procede dele. Paz e a justiça procedem de Deus. Deus não abandona o seu povo. Lembrando da situação que nós estamos vivendo, por conta da irresponsabilidade dos nossos gestores, a crise da água, Deus não nos abandona. Deus cuida de nós. Claro, haveremos de cobrar das autoridades a tamanha negligência, o tamanho descuido para com a nossa gente, sobretudo com o nosso povo que mais sofre, que são os pobres. Mas não nos esqueçamos de que Deus é misericórdia e que Deus não nos desamparará. Ele com certeza ouvirá, escutará os nossos clamores. Neste tempo do Advento, portanto, nossas esperanças se renovam. Nosso coração deve se nutrir da presença do amor. Quando sentimos o amor, nós sentimos a coragem, nós sentimos o conforto, nós sentimos o amparo. Meus irmãos, no Evangelho nós somos convidados a fazer um caminho de conversão. Conversão a uma pessoa que é concreta. Essa pessoa é Jesus. Por isso que o Evangelho começa um tanto quanto anormal, entre aspas, porque descreve uma história, uma geografia, localiza concretamente Deus, a encarnação, para exatamente salientar que o que nós celebramos não é um conto da carochinha, não é um conto de fadas. Jesus realmente se encarnou. E quando nós celebramos a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus, nós estamos olhando para o Deus que tanto nos ama, que quer fazer conosco uma experiência. Para fazer essa experiência, Deus renuncia ao que Ele experimentava na eternidade. E o eterno entra no tempo. Deus se desce, Ele tira as suas vestes esplendorosas e se veste de forma humana. Não deixa de ser Deus, mas se veste das características humanas. Quais são as características humanas? Solidão, saudade, frio, calor, fome, sede, frustrações. É Deus falando a nossa linguagem para que nós pudéssemos alcançá-lo. Imagine só a grandeza de Deus que desce até a criatura que é inferior ao Criador, porque assim é. Esta é a ordem natural. A criatura é inferior ao Criador. No entanto,
Deus, Ele desce ao lugar da criatura, ao nosso lugar, e nos eleva. Ao passo que Deus entra numa relação de simetria conosco, está na mesma linha, na mesma ordem, Ele nos dignifica e nos atrai para si, para que saiamos, evidentemente, deste lugar de pequenez e de mediocridade, para alcançarmos níveis mais altos, o nível de Deus, o nível do coração de Deus. Então vejo que toda a lógica da encarnação é para falar a nós do grande amor que Deus tem pela humanidade. Neste sentido, na pregação do profeta, somos convidados a fazer um caminho de conversão, um caminho de mudança de mentalidade, minha gente. Nós precisamos mudar aqui, cabeça e coração. E quando não houver mudança da cabeça, e quando não houver mudança do coração, nós não vamos apressar a vinda do Reino. Aí a gente pensa que esta pregação é para os outros que estão lá fora, que por conseguinte tem o sentido, abre parênteses, a falta de muitos paroquianos. Tem pessoas que há um mês não vêm à missa, está cometendo pecado. E tem até coordenador que depois eu vou ligar chamando a atenção. Fecho parênteses. O que acontece é que Deus, Ele nos chama para essa experiência de conversão, não para nós que estamos aqui, ou para, melhor dizendo, não para os que não estão aqui, não é para os que não estão aqui, é para que nós nos ocupemos da nossa conversão. Porque eu não posso querer que o outro mude, não posso querer que o outro mude, eu é que tenho que fazer a primeira experiência de mudança, eu é que tenho que mudar o meu jeito de ver as coisas, o meu jeito de me relacionar com as coisas, com as pessoas. À medida que eu mudo, as outras situações também mudam. Então a conversão ela é pessoal, nunca deve ser para que eu sinalize que o outro precisa de, mas eu é que preciso de conversão. É nesta linha de reconhecimento e de empenho da comunidade de Filipos, Paulo, escrevendo a esta comunidade, os filipenses, agradece a eles pelo empenho que tiveram na divulgação do Evangelho. Está lá no versículo 5, na segunda leitura desta missa de hoje. Peguem o folheto litúrgico de vocês e verão que Paulo reza pela comunidade de Filipenses, agradecendo a eles a comunhão e a divulgação do Evangelho. Muito ajustado ao Evangelho, em que somos convidados à conversão, o nosso empenho como comunidade que continua a missão de Jesus, como igreja que continua a missão de Jesus, o Evangelho deve ser amplamente divulgado por nós, não tanto pela pregação, a palavra, o texto, o discurso, mas a vida. A nossa vida deve testemunhar que nós somos do Senhor. Os crentes falam muito, eu sou do Senhor Jesus, né? Que bom que essas palavras realmente fossem verdadeiras. Não apenas para os crentes que dizem, eu sou do Senhor Jesus, mas para nós os cristãos que somos do Senhor Jesus, que devemos ser evangelhos vivos, que pudessem nos dizer que encontramos realmente o Senhor e fizemos o processo de conversão verdadeira. A sociedade tal e qual, o mundo como nós conhecemos, como anda modificado e transformado. Agora, qual é a parte que compete a nós? No mundo, católicos, somos mais de 1 bilhão e mais de 300 milhões. O número de católicos tem crescido pelo mundo afora.
Essa é uma notícia recente. Mas, gente, num país de maioria católica como o nosso, como é que nós toleramos esta onda de corrupção que se alojou no Congresso, em nossas empresas? São homens e mulheres cristãos, em sua maioria católicos, alguns evangélicos que se lamearam todo, que se sujaram completamente. São cristãos, todos dentro do mesmo caldeirão. Como é que um país cristão, de maioria católica, e uma boa quantidade de crentes que se proclamam serem do Senhor Jesus, admitimos roubalheiras, desonestidades, inverdades, mentiras, barganhas? Não tem alguma coisa errada conosco? O que nós temos feito da escuta do Evangelho? Refiro-me aos católicos agora. O que temos feito da comunhão que recebemos dominicalmente? Eu disse há pouco que o Evangelho começa situando Jesus de um modo muito concreto. Portanto, não é o Evangelho uma ideologia, não é uma ideia, não é uma teoria, é um projeto. É um projeto de vida, minha gente. E acredito que muitos de nós estejamos brincando de ser cristãos, brincando de ser católicos. Eu tenho muito medo do inferno. E até alguns teólogos dizem que o inferno é uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade que existe. Está reservado aos infiéis, aqueles que não fizeram comunhão, aqueles que não se empenharam na construção do reino, aqueles em que não fizeram a experiência do amor, que, portanto, nas palavras do grande pregador São João Batista, não prepararam os caminhos de Deus, não se prepararam. Então há que sempre nos perguntarmos: o que tenho feito na igreja? O que tenho feito aos domingos? Porque eu não posso apenas criticar os altos escalões e esquecer que o processo de conversão, de honestidade, de valores, de verdade, de sentimentos bons, eles devem começar a ser cultivados dentro de casa. É nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas vão se revelando o nosso caráter, nosso nível de comprometimento e de adesão a Jesus. Não adianta criticar Cunha, não adianta dizer que a Dilma tem que sair porque consentiu as pedaladas fiscais, se a gente não é honesto, minimamente honesto. Já vos disse e repito, eu não tenho coragem hoje mais de estacionar em vagas para deficientes. Uma coisa tão automática. Esses dias eu me surpreendi novamente. Eu estava indo fazer compras, dessa vez eu fui lá no Mercado Macro, e todas as vagas de deficientes, ou de idosos, elas são logo próximos para evitar longos deslocamentos das pessoas que têm dificuldade. E só tinha uma vaga lá embaixo do sol. E todas as outras vagas, que parecia uma tentação, estavam livres. E eu tive que ir para o sol. Eu fui para o sol. Deixei o carro lá, fora da cobertura. Era o único lugar que tinha. Eu até poderia ter me questionado, mas é só um instantinho, é só um momento. Mas eu estaria me traindo na mínima coisa, na coisa pequena. Às vezes, o mínimo, o pequeno, vai enchendo a nossa sacola. E quando terminamos, o saco está cheio de pequenos pecados, de pecadinhos e pecadinhos a grandes pecados, a pecadões. Que Deus nos ajude e que nós façamos
experiência de conversão. Para a conversão, que haja coerência evangélica, empenho na divulgação do Evangelho, na vivência do seguimento do Senhor. Que São João Batista, que hoje nos convida e apresenta como uma grande personagem, se apresenta como grande personagem neste tempo do Advento, nos ajude a preparar o caminho para que o Senhor venha. Meus irmãos, vamos então professar